Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, meu querido concurseiro. Como você está? Você está bem? Tudo ok? Eu espero que sim. Esteja tudo dando certo na sua vida, um grande sucesso, principalmente por este caminho, essa jornada, o qual você decidiu que seria do concurso público e está aqui comigo em busca da sua aprovação e garanto que eu vou dar, beleza? Eu farei a minha parte. Então faça a sua parte, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso cursinho maravilhoso. Eu quero que você tenha essa noção, essa ideia de que hoje a gente está continuando mais um pouquinho essa partezinha da UTI do português. Olha a vanzinha passando aí, olha essa vanzinha aí ainda está passando, quer dizer que você ainda não saiu da UTI. Você está precisando de um tratamento bem intensivo aí no português, tá? Já que nós já temos essa noçãozinha, continuando da parte que a gente falou da aula anterior, desse bloco que nós estamos, que é a partezinha da morfologia, a gente vai tratar da seguinte maneira. A morfologia não é nada mais, nada menos do que o campo que trabalha as classes de palavras, classifica as palavras de acordo com sua função, tá bom? E para isso, a gente que tem os grupos das variáveis e invariáveis, a gente vai ver um pouco dessas palavrinhas. Você lembra que eu disse lá na nossa aulinha de introdução sobre as classes variáveis ter uma forminha de falar? Qual era a forminha mesmo? Eu acho que você se lembra, hein? Que é o Napa, exatamente. O que seria esse Napa aí? Vamos falar comigo aí? É o quê? Primeiro, N de grau, A de artigo, P de pronome e o último A é de adjetivo, que por sinal, este é o objeto do nosso estudo nesta aulinha, tá bom? Esta aula não vai ser uma aula tão grande, por quê? Porque o adjetivo é uma coisa pequena a ser falada, tá bom? Não existe uma coisa tão grande, ele é curto, tá bom? E para que você tenha ideia do que é o nosso adjetivo, vamos dar uma introduçãozinha com você sobre uma definição do que é o adjetivo, tá bom? Que ele é, na verdade, uma palavra que caracteriza, qualifica, tá bom? Deixa eu sublinhar aqui para você, marcar aqui, ó, esse marca-texto aqui, ó. Ele vai caracterizar ou qualificar, tá bom? Mas eu prefiro que você entenda nada mais nada menos que ele vai vamos lá? Eita miséria, que coisa horrorosa que saiu daqui, vamos tentar apagar, vamos lá? Es, caneta, vamos lá, especificar. Ele vai especificar, tá bom? Criar uma qualidade é você especificar, qualificar é você especificar, tá bem? E ele vai fazer isso em quem? Gente, você tá vendo aqui, ó, substantivo, nada mais, nada menos, tá bom? Então, adjetivo é uma palavra que vai especificar o nosso substantivo. Qualquer coisa que especifique o substantivo é um adjetivo. Tá bom? Entenda assim. Ah, mas ele pode especificar como? Atribuindo, dando uma característica ou uma qualidade, tá bom? E o que pode ser essas qualidades ou características? Ele pode falar sobre a qualidade daquilo, sobre o estado que aquilo se encontra, sobre a origem, sobre a aparência e qualquer outro ponto que seja possível de você colocar para especificar, caracterizar ou qualificar, tá bom? Então, não tenha medo. E o adjetivo ele pode ser das seguintes maneiras. Vamos trabalhar o adjetivo que ele pode ser flexionado, porque ele está nas classes variáveis, por gênero, masculino e feminino. Perdão. Imagine comigo a seguinte coisa: você tem uma palavrinha, bonito. Você olhou para o professor e pensou, nossa, que homem bonito. Olha lá.
Bonito é a nossa palavrinha. Do mesmo jeito que bonito é uma característica, você pode ser bonito ou não, você pode ser bonita ou bonito. Vocês podem ser bonitos ou bonitas. Olha do jeito que foi. Eu acabei de colocar não apenas sobre o gênero, mas também sobre a quantidade de pessoas, números. Eles variam também pelo número, singular e plural. Então, vai sempre flexionar por esses dois pontos. Mas o adjetivo, ele também tem uma coisa diferente dos outros, que é basicamente o grau que você vai utilizar. Porque ele pode ser uma comparação, uma especificação para comparar, ou uma intensidade. Como que isso funciona na prática, pelo amor de Deus, professor? Gente, se eu falar para você que o aluno mais bonito tirou a nota, enquanto o mais baixo, não vou dizer que ele é o mais feio, vou dizer que ele é o mais baixo, saiu primeiro. Então, vamos pensar a seguinte coisa. Eu estou comparando. Esta frase é um tipo de comparação. Sim. Mas se eu falar é mais bonito que comparação direta, uma comparação direta. Então, quando eu faço essa comparação direta, eu estou dizendo que é o seguinte: este é isso, o outro é o oposto, tá bom? Então, este é o grau, tá bom? De comparação. Vamos dar uma olhadinha melhor? Sim, vamos lá. Vamos pegar uns exemplos. Primeiro exemplo que a gente tem do adjetivo. Pensa assim: o jovem bonito era meu irmão. Gente, quem é o jovem bonito? Vamos identificar na frase. O que nós temos aqui? Jovem seria o nosso substantivo. O é o nosso artigo, cara. Tá especificando, é quem? O jovem? É o jovem. É o bonito? Não. É o jovem. O era? Não. O meu? Não. O irmão? Poderia ser, mas meu irmão já está lá no final da frase, não é o seu sujeito. Tá bom? Então, o jovem bonito pode ser qualquer jovem, mas eu estou falando do jovem que é o quê? Bonito. Bonito. Aquele bonitão lá daquele lado lá. Tem 10 nomes. Você falar aquele bonito ali, você já não vai saber quem é. Só tem homem feio ali, você fala, ô, professor de mau gosto, só tem horroroso, cara, meu primo, cara. Ó, pensa que aquilo que você está atribuindo a uma pessoa, a um ser, uma característica, você está especificando, tá bom? Se tem 10 pessoas e você coloca o alto, você está o quê? Afunilando as opções. Você está tirando várias opções para a pessoa centralizar de um jeito mais específico naquela pessoa, tá bom? Então, isso que é a função de um adjetivo, especificar, tá bom? Por exemplo, a garota é linda. Olha bem, quem é linda? Tá vendo que esse lindo tá aqui? Olha só que coisa bacana. O adjetivo está no lado do substantivo? Não. E o adjetivo ele funciona exclusivamente para o substantivo, tá bom? Olha só, exclusivamente, professor. Em algumas situações ele vai trabalhar para o próprio substantivo, tá bom? E a gente vai ver isso daí. Mas pensa só, esse carinha aqui, ó, tá para quem? Linda tá para garota. É uma característica de garota. Essa garota é linda. Garota é fantástica, professora. É mais do que linda. É, isso mesmo. Não importa se ela vai estar no sujeito, junto lá, ó, do sujeito. Vamos tacar aqui, ó. Ou se ela vai estar aqui no final da frase, lá com o nosso querido predicado. Se for uma característica, ou seja, se for algo que esteja referencialmente ligado ao seu substantivo, esteja lá se referindo ao substantivo, isso é o que? Adjetivo. Exatamente. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos lá. Sumiu o carro azul do vizinho. Gente, sumiu é o quê? Verbo.
Você poderia, inclusive, dizer a seguinte coisa, ó, o carro do vizinho. Esse carinha aqui, ó, nem faria sentido. Se você quisesse ler aqui assim a palavra bonita. Eita, vamos lá, vamos lá. Pega, pega. Se você quisesse ler essa frase sem ler o bonito, o jovem era meu irmão, você entendeu. A garota, você entendeu. Você não precisa que eu diga para você assim, isso aqui é um elogio, eu tô elogiando ela ali. O carro do vizinho. Você não precisa nem saber qual é a característica, porque que eu estou especificando para você. Não é qualquer carro do vizinho, não é o carro que o teu vizinho tem que é prateado, não, é o azul. Isso é a capacidade que o nosso adjetivo tem, tá bom? Ele está especificando apenas, tá bom? Se você retirar, você vai ter uma perdazinha ali de sentido, mas você ainda vai compreender o contexto, tá bom? Então vamos lá? O que que eu quero que você entenda? Professor, é sala de morfologia. O senhor já explicou toda a função de morfologia dessa classe de palavras? Sim, porque é só isso. Mas, professor, o senhor vai fazer o quê? Eu vou explicar a função sintática lá do avançado desse cara. Por quê? Porque é mais fácil que você aprenda agora, tá bom? Vamos lá. O adjetivo ele só pode exercer duas funções, nada mais, nada menos. Assim como o substantivo só pode exercer uma função que é núcleo do sujeito, o adjetivo ele só pode ter duas funções. Eita, professor, aí já. Se uma tava difícil, duas agora, meu Deus do céu, vou dar conta. Vai sim, bro. Olha só. Pensa aqui comigo e presta atenção nesta bagaça, beleza? Quais são as funções? Ele pode ser adjunto, adnominal. Professor, que nome horroroso é esse? Calma, antes de começar, a gente vai traduzir esse carinho. Gente, você sabe que o português veio do latim e existem outros idiomas que trouxeram algumas palavras para a gente aqui. E quando você utiliza esse. Eita, o professor já usando um marca-texto aqui. Eu ainda não me acostumei com essa paradinha. Vamos lá. Quando você usa a palavrinha ad. Peraí, peraí. Vamos lá, de caneta é vermelha. É caneta vermelha. Quando você usa a palavra ad, esse ad aqui, ó, no início, ele tem uma funçãozinha de dizer para você a seguinte coisa. Ele diz a palavra junto. Ad significa junto. Então, toda vez que você estiver dizendo lá ad, você está junto. Ah, professor, mas adjetivo. Sim, qual é o seu objetivo? Ele está junto do seu objetivo central, da coisa principal, que é o quê? O seu substantivo, tá bom? Ele está junto do seu substantivo, adjetivo, adjunto, sacou? Não, professor, não entendi, não. Pensa comigo aqui. O português ele é tão direto com você, você nem entende, você nem sabe que ele dá uns tapas na tua cara, já tá, e você nem percebe. Pensa comigo aqui. Se ad significa junto, então ad é o que? Junto, a palavra junto é o que? Junto, ad o que? Junto, nominal. Nominal seria o quê? Um nome. Então eu estou falando para você que tá junto, junto, junto de quem, velho? Do nome, do nome. Cara, eu não posso dizer para você que esteja assim, ah, tá perto. Não, não, ele tá junto. Mas ele não basta estar junto, ele tá junto, junto. Mas ele, no português, eu não falo que ele tá junto, junto. Ele tá junto, junto, junto do nome. Cara, mais jogado na tua cara de que tá junto, eu não sei dizer não, velho. Português, ele lascou na hora de dizer que tava junto, cara. Deixa eu buscar uma forma da galera não achar que não esteja junto, sabe? Pior do que casamentos daqui. Adjunto adnominal, olha só, mais unido impossível. Então, o que que eu quero dizer isso com você? Se ele está junto do nome,
ele só pode estar em um lugar. Adjunto adnominal, ele faz parte de um carinha chamado, o quê? Eu vou até colocar de cor diferente lá, ó, verdinho. De um carinha chamado o quê? Sujeito, exatamente, gente, ó, o sujeito, olha lá, que o sujeito, ele é um nome. O sujeito, ele é o nome. E quem está junto com ele faz parte do nome. Você viu na aula de artigo, quando fala o aluno? Um sujeito é aluno? Não, o sujeito é o aluno. É tudo junto. E se eu falar, professor, o aluno alto é inteligente. Quem é inteligente? Você vai falar tudo aqui, ó. O aluno alto. Alto, então, faz parte do seu sujeito, meu querido. Não está solto, não está fora. É tudo uma coisa só. É um bolo, entendeu? É a farinha de trigo, o fermento, o recheio, a manteiga, o ovo, é tudo bate no liquidificador, vira o que? Um sujeito. Pronto, é o bolo. Tá todos juntos. Sacou? Ah, professor, entendi. Então, se ele está junto do nome, sim, ele está junto do nome. Vamos pegar aqui a outra coisinha aqui, ó. Vamos lá. Opa, perdão, perdão, perdão. Aqui. Vem aqui comigo. O tá como? Tá junto de jovem, porque está se referindo a jovem. Bonito está se referindo a quem? Jovem. E tudo isso aqui é o quê? Sujeito. Ah, está se referindo a quê? Garota. Lindo está se referindo a essa garota também, mas tem um verbo bem aqui separando. Então, professor, isso aqui, esse lindo, ele não faz parte do quê? Do meu sujeito. Sumiu. Você tem um verbo. O quê? Carro. Carro o quê? Azul. De quem? Do vizinho. Você está vendo que tudo isso daqui que está especificando, está falando? O carro é de quem? Do vizinho. Tudo isso aqui está junto de quem? Do nome, porque o nome é o carro. O nome principal é o carro. Não é vizinho. Tá bom? Então, tudo está unido. Juntou. Junto, não está separado. Professor, mas esse ainda está separado. Então, o que que ele é? Gente, se um é sujeito e o outro é predicado, então este linda que está bem aqui, ele só pode ser uma coisa. Ele é o predicado de quem? Do sujeito, gente. Eita, professor, isso aí me complicou. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com receio. Sujeito é isso daqui, o predicado é aqui. Se o seu adjetivo ou a especificação do sujeito estiver dentro do predicado, ele se chama o quê? Predicativo do sujeito. Pronto, vamos lá para o nosso. Aqui, ó, vamos lá. Predicativo do sujeito. Isso ocorre quando? Quando o nosso sujeito tem uma característica que está sendo citada onde? No nosso predicado, cara. Não tem uma dor de cabeça para isso. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estiver falando de uma coisa que o senhor falou que temos aqui um sujeito e o predicado. Se eu tenho algo dentro do predicado que está falando do sujeito, esse carinha seria o predicativo do sujeito? Sim. Predicativo porque ele é o predicado de quem? Do sujeito, não da frase, ele é do sujeito. Ele faz parte do sujeito, mas ele está o quê? Distante, ele está separado. Entendeu? Entendeu? Difícil? Ou não, não. Ou não, eu sei que você é uma pessoa inteligente, pessoa astuta, que nota 1000, beleza? Sei que você não teve problema com nada nessa aula, que essa aula foi fichinha para você. Vamos lá? Eu quero que você compreenda neste exato momento.
O adjetivo ele é um cara muito fácil. Você não vai ter dor de cabeça com ele. E conforme você lê alguns textos que a gente vai ter no final desse bloco, que é uma análise de vários textos aqui, a gente vai fazer uma análise morfológica, você vai identificar cada classe de palavra dentro de um texto. Cada classe de palavra dentro de um texto, tá? Todas. Porque a partir do momento que você é capaz de identificar qual é a classe de palavra daquela palavrinha, naquele determinado contexto, pronto. A sua base para entender o que eu chamo de sintaxe está completa. Seu português ele vai assim, ó, pá, decolar, tá bom? E aí qualquer prova para você vai ser fichinho, tá bom? Então eu quero que nesse exato momento você vá lá, dê uma olhadinha no que você escreveu, leia, não deixe de reler, tá bom? E eu fico por aqui, tá bom? Te dando um abraço, um grande beijo, um big beijo enorme. Tenha uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada, independente do horário que você esteja assistindo. E não deixe de assistir a próxima aula, de continuar o curso dedicado e voltado à sua aprovação no concurso público, porque você é capaz de mais, tá bom? Então, um grande abraço, um big beijo e até a próxima, meu querido. Até a próxima.